Olá pessoal, aqui é o professor Hanan. Estamos em mais um vídeo do IPC, Instituto Professor Cavanha, hoje para uma aula de resolução de exercícios. Hoje nós vamos fazer um exercício de física do capítulo de eletrostática do tema força elétrica. Vamos à leitura. Questão da UFRS. 3 cargas elétricas pontiformes idênticas, Q1, Q2 e Q3, são mantidas fixas em suas posições sobre uma linha reta, conforme indica a figura a seguir. Sabendo-se que o módulo da força elétrica exercida por Q1 sobre Q2 é de 4,0 vezes 10 a menos 5 newtons, qual é o módulo da força elétrica resultante sobre Q2? Bom, pessoal, agora vamos à resolução do exercício. Eu desenhei para a gente aqui uma figura, a figura da questão, com as 3 cargas, Q1, Q2 e Q3, e com as respectivas distâncias, 10 centímetros entre a carga 1 e 2 e 5 centímetros entre a carga 2 e 3. Pessoal, sempre que você for resolver alguma questão, seu primeiro passo deve ser tirar os dados, fazer a leitura e anotar os dados da questão. Nos dados você coloca as informações que ele te forneceu e a pergunta que ele fez. Faz esse destaque. Vamos lá. Primeiramente, o texto diz para nós que as 3 cargas são idênticas. Você vai, desta informação, você vai tirar que Q1 igual a Q2 igual a Q3. E, como elas são iguais, eu vou dizer que elas são iguais a um outro valor Qzão. Então, onde tiver Q1, eu vou colocar Qzão. Onde tiver Q2, vou colocar Qzão. Onde tiver Q3, vou colocar Qzão. Ah, professor, para que fazer isso? Para facilitar. Em vez de escrever Q1, Q2 e Q3, eu só escrevo Qzão. Isso vai facilitar os nossos cálculos. Então, esta informação eu tirei do texto quando ele fala para a gente que elas são idênticas. Idênticas. Bom, em segundo lugar, o texto diz para a gente que a força entre a carga 1 e 2 é 4 vezes 10 a menos 5 newtons. E pergunta a força resultante na carga 2. Bom, pessoal, a força elétrica é uma interação entre 2 cargas. Se você tiver mais de 2 cargas no problema, você vai ter que fazer mais de uma força atuando e, consequentemente, você vai ter uma resultante. Se você analisar a carga 2, que é a que ele pediu, a carga 2 sofre uma força da carga 1 e sofre uma força da carga 3. Você vai ter que fazer essas 2 forças, força entre 1 e 2 e força entre 2 e 3, e fazer a resultante entre elas. Então, primeiramente, faça o desenho. Vamos desenhar as forças. Bom, vamos lá. Como as cargas são idênticas, elas têm o mesmo sinal. E se elas têm o mesmo sinal, vai ser uma força de repulsão. Então, a força entre todas elas vai ser força de repulsão. Vamos lá. Vou desenhar as forças que atuam na carga 2. Primeiro, entre 1 e 2, eu vou ter uma força de repulsão. Carga 1 empurra carga 2 para a direita. F1, 2. Força que a carga 1 faz na 2. A 2 empurra a 1 para a esquerda. F2, 1. A força que a carga 2 faz na 1. Agora, entre a 2 e a 3, eu vou ter para a esquerda, aqui para a esquerda, eu vou ter a força que a carga 3 faz na 2. 3 empurra a 2 e a 2 empurra a 3. A força que a carga 2 faz sobre a carga 3. Bom, pessoal, nós poderíamos também fazer a força entre a 1 e a 3. Também existe essa força, mas ela não interessa para a gente nessa questão, porque eu quero analisar apenas a resultante 2. Não será necessário essa outra força. Vamos lá,
Nós aprendemos nas aulas teóricas que para encontrar a força elétrica, você deve utilizar a lei de Coulomb. Lei de Coulomb que fala que a força elétrica é a constante eletrostática do meio vezes o módulo do produto das cargas dividido pelo quadrado da distância entre elas. Então, você vai ter que usar essa fórmula para calcular as forças elétricas envolvidas. Só que, através dessa lei, nós podemos também analisar a proporção. Veja bem, aqui da fórmula nós temos que a distância e a força são inversamente proporcionais. Cuidado, não só a distância, mas a distância ao quadrado. A força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. E essa vai ser a primeira informação que a gente vai usar para resolver. Veja bem, a força é inversamente proporcional à distância. Aqui escrito na linguagem matemática, esse aqui é o símbolo matemático para proporção. E lá na matemática, a gente aprende, lá no estudo de razão em proporção, a gente aprende que grandezas inversamente proporcionais são aquelas em que o seu produto é constante. Então, o fato da força ser inversamente proporcional ao quadrado da distância equivale a dizer que o produto da força pelo quadrado da distância tem que ser constante. Essa é uma informação que você sempre pode utilizar. Bom, nesse caso, por que eu vou utilizar isso aqui? Porque, para fazer a resultante, perceba que eu tenho duas forças. Para fazer a resultante entre elas, eu tenho que ter as duas forças. Eu já tenho uma, força 1, 2, mas eu preciso ter a outra. E para isso que eu vou usar essa proporção, para achar a outra força. Poderia ser pela lei de Coulomb, mas não tem necessidade, é melhor fazer pela proporção. Bom, pessoal, vamos lá. Como o produto da força pelo quadrado da distância é constante, eu posso falar que sempre f² para qualquer interação vai dar igual. Então, eu vou fazer para a interação 1, 2, carga 1, carga 2, f12, d12 quadrado, tem que ser igual à interação 3, 2, f32, d32 quadrado. Agora é só substituir os valores. Pessoal, esse formato tem uma vantagem. Ele tem a vantagem de não ter que usar a lei de Coulomb diretamente, fica mais fácil, a conta menor. E ainda tem uma outra vantagem que é o seguinte, quando se usa proporção, é uma igualdade, você não precisa transformar as unidades de medida. A única regra é que o lado esquerdo tem que ter a mesma unidade do lado direito. Então, você vai perceber aqui que as distâncias estão em centímetros, a unidade padrão é metros, mas você não precisa transformar, porque está dos dois lados, é só manter na mesma unidade. Vamos agora substituir e resolver. Vamos lá. Bom, primeiro, a força entre a carga 1 e 2 é 4 vezes 10 a menos 5. A distância entre a carga 1 e 2 está aqui, 10 centímetros. Então, vai ficar 10 ao quadrado. A força entre a carga 3 e 2, que é essa aqui, eu quero descobrir. E a distância entre a carga 3 e 2 é 5. Então, vai ficar 5 ao quadrado. Bom, aqui eu posso fazer o produto de potências de mesma base. 4 vezes 10. 10 a menos 5 com 10 ao quadrado, conserva a base, soma os expoentes. Menos 5 mais 2, menos 3. Isso vai dar igual f32, 5 ao quadrado é 25. 25 está multiplicando, vai para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar 4 vezes 10 a menos 3, dividido por 25, igual a força 3,2. Então, a força 3,2 vai ser igual 4 dividido por 25 dá 0,16. E vai ficar 0,16 vezes 10
a menos 3. 0,16 vezes 10 a menos 3. Você poderia parar aqui, mas nós estamos interessados em fazer a resultante entre elas. Para isso, ó, vetores opostos, eu sou obrigado a fazer a subtração entre eles. Ó. Se eu quero achar a resultante, eu tenho que fazer a subtração entre os dois. E aqui está na forma de potência de base 10. Para fazer subtração de base 10, tem que estar no mesmo expoente. Então, ó, você vai olhar para a informação que você já tem, ela está 10 a menos 5. Você já vai transformar isso aqui para 10 a menos 5 também, para o seu próximo passo ser possível. Então, o que eu vou fazer? Ó? Isso equivale a dizer que a força, portanto, a força 3,2, que é a força que a carga 3 faz na 2, é igual, ó, eu vou andar 2 casas para frente, aqui vai subtrair 2 unidades. Menos 3 menos 2 dá menos 5. Então, vai ficar 16 vezes 10 a menos 5 newtons. Tá aqui. Achei, ó, a força entre a carga 3 e a carga 2. Esse é o primeiro passo para resolver a questão. Bom, agora que a gente já encontrou esse resultado, vamos fazer a resultante. Pessoal, como eu disse, 2 vetores opostos, a resultante entre eles é uma subtração. Sempre o maior menos o menor. Se você reparar, ó, F32 é 16, F12 é 4, esse aqui é maior. Então, a resultante, ó, resultante na carga 2 vai ser F32 menos F12. Agora é só substituir e resolver. Vamos lá, ó. A força resultante 2 vai ser igual a 16 vezes 10 a menos 5, que é a F32, menos a F12, que é 4 vezes 10 a menos 5. Deixa eu fazer um pouco mais para a esquerda aqui. Força resultante 2 é 16 vezes 10 a menos 5, menos 4 vezes 10 a menos 5. Bom, agora é só fazer a subtração. Veja, você vai conservar a potência e subtrair os coeficientes, ó, os números que estão multiplicando a potência. 16 menos 4 dá 12. 12 vezes 10 a menos 5 newtons. Pronto, você já achou a resultante e, presta atenção, essa resultante tem um lado, tem uma direção e um sentido. Você pode também fazer essa observação. A questão não pediu, mas é importante você saber. Ó, a resultante, quando você faz subtração entre vetores, a resultante está sempre para o lado do maior vetor. Como o maior é o F32, a resultante vai estar apontando para a esquerda. Então, eu vou desenhar aqui, ó. Vou desenhar aqui a minha carga 2 e vou colocar na carga 2 o meu vetor resultante para a esquerda, ó. Força resultante 2 para a esquerda, e esse é o valor dela. Bom, está resolvida a questão, mas sempre que você resolve a questão, existe uma diferença entre resolver e acertar a alternativa. O último passo é você comparar com quais alternativas a sua resposta bate. Nem sempre o formato que você encontrou é o mesmo formato que está na alternativa. Às vezes pode estar numa potência diferente ou uma unidade diferente. Se você prestar atenção nas alternativas, você vai ver que lá o mais parecido que a gente tem é 1,2. Então eu vou ter que pegar esse 12 aqui, transformar em 1,2. Bom, para isso é só voltar uma casa para trás. Quando volta uma casa para trás, soma 1 no expoente. Menos 5 mais 1 dá menos 4. Então, portanto, a resposta final, já marcando o gabarito da questão, vai ser 1,2 vezes 10 a menos 4 newtons. Esta é a resposta da questão,
que dá letra D. Bom, pessoal, é isso. Se gostou, curta, se inscreva no canal, compartilhe e até a próxima. I love Física!